Olá pessoal, eu sou Pedro Cruz e nessa aula vamos estar dando continuidade ao assunto de integração numérica, né? Agora falando das fórmulas repetidas. Se você ainda não viu a parte 1, é interessante você assistir para que você compreenda o conteúdo dessa aula. Dito isso, podemos começar. Bem, para que servem as fórmulas repetidas, certo? Quando a gente tem um intervalo muito grande entre x0 e xn, né? O x inicial e o x final, não é muito útil a gente aumentar o grau do polinômio interpolador para que a gente consiga uma fórmula para integração numérica, certo? O que é mais fácil? É mais fácil a gente dividir esse intervalo em subintervalos. Então, a gente vai estabelecer as regras simples, né? A regra do trapézio simples e a regra de Simpson ou simples, e a gente vai repetir essas regras em cada um desses subintervalos. Então, é aí que surge a regra do trapézio repetida e a regra de Simpson repetida, certo? Então, a gente vai aplicar os mesmos parâmetros, só que agora em cada um dos subintervalos, certo? E cada um desses subintervalos vai ter a mesma distância, o mesmo h. Vamos para a regra do trapézio repetida, certo? A regra do trapézio repetida, ela é uma subdivisão, né? A gente vai pegar o trapézio que a gente aprendeu na primeira aula e agora a gente vai dividir em subintervalos, onde esses subintervalos eles vão ter o mesmo valor de h, a mesma distância entre os pontos, né? Cada um desses subintervalos vai ter o mesmo comprimento. Então, a gente tem a formulação aqui, certo? E a gente vai adicionar, não sei se vocês lembram, mas na fórmula do trapézio simples a gente só tinha a soma do f de x0 com o f de x1. Agora a gente tem um somatório com os valores intermediários, certo? Que esses valores que estão entre x0 e xn. O h a gente vai encontrar com a subtração do valor final e do valor inicial, certo? Xn menos x0, dividido por n. Esse n é o número de subintervalos, certo? Então, a gente consegue achar o valor de h, e para a gente achar o valor de cada um desses pontos, né, desses valores de x, a gente vai pegar um valor anterior que é conhecido e somar com o valor do h. E a gente pode fazer isso repetidas vezes para achar o valor de cada um desses pontos. Bem, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer a aplicação nesse exemplo que a gente está utilizando desde a parte 1 dessa aula, só que agora a gente vai utilizar com as fórmulas repetidas. Neste caso, a regra do trapézio repetida, certo? A gente percebe que tem uma diferença aqui, né? Ele pede para calcular a integral aproximada da função no intervalo de 1 a 4, usando n igual a 4, certo? Quem é esse n? Esse n é o número de subintervalos, certo? Então, a gente não vai ter somente dois pontos, né? Como a regra do trapézio simples. A gente agora vai ter, como são 4 subintervalos, a gente vai ter 5 pontos, certo? E a função é essa. Pela solução analítica, né, que a gente já havia calculado desde a primeira aula, a gente vai encontrar o valor de 1,0487, certo? Esse é o valor real pela solução analítica, mas o nosso objetivo é encontrar pela solução numérica, certo? Para a gente fazer isso, a gente tem que calcular os valores dos parâmetros, certo? Que é o valor do h, né? Que a gente viu que é o valor final menos o valor inicial dividido pelo número de subintervalos, que nesse caso é 4. Então, a gente vai ter aqui o valor de h de 3 sobre 4, certo? Os valores iniciais e finais a gente já tem, que é 1 e o 4, valor inicial e valor final. Mas os valores intermediários a gente ainda não tem. O que a gente vai fazer? A gente vai somando com valores conhecidos. No caso, a gente já sabe o valor inicial, que é o x0, que é igual a 1.
Então, o valor de x1 a gente vai ter que vai ser o x0 mais o valor de h. E a gente vai chegar no valor de 7 sobre 4. Assim a gente faz para o x2, certo? A gente pega o valor anterior, que é o x1, e soma com o h. E dessa forma a gente encontra o valor de 5 sobre 2, né? Para o x2. No caso do x3, semelhantemente, a gente faz a soma com o valor do h e do x4 a gente já sabe, né, que é o valor final. Mas é bom a gente fazer essa soma para a gente confirmar que os cálculos que fizemos para os valores intermediários estão corretos. Se a gente chegar no valor igual, significa que os cálculos estão corretos. Mas como são cálculos bem simples, não acredito que não tenha erro, não. Bem, calculados os parâmetros, os pontos, vamos agora para a formulação. Pela solução numérica, a gente tem que essa fórmula, percebemos que os valores intermediários eles são somados e multiplicados por 2, enquanto que os valores dos extremos eles estão independentes, assim, né? Não tem multiplicação. Aplicando isso, a gente vai ter que vai ser h sobre 2 de f de x0 mais 2 vezes e todos os valores intermediários somados mais o f de x4. Aplicando agora, né, usando os valores que a gente encontrou anteriormente, o h, o x0, o x1, o x2, o x3 e o x4, certo? Fazendo o x assumir esses valores, a gente vai encontrar, né, fazendo essa soma, o valor de 1,1317, certo? 1,1317, que quando a gente compara com a solução analítica, a gente vai perceber que tem uma diferença de 0,0830, certo? Então a gente percebe que já é uma diferença menor para a regra do trapézio simples, que era de 0,65. Então a gente percebe que convergiu melhor, né, a regra do trapézio repetida comparado com a regra do trapézio simples, certo? Vamos agora para a regra de Simpson repetida, certo? Semelhante à regra do trapézio repetida, a gente vai dividir esse intervalo em subintervalos. Dessa forma, né, a gente vai conseguir aplicar a regra de Simpson simples de forma repetida. Mas tem um detalhe muito importante da regra de Simpson repetida. Ela só pode ser aplicada quando o número de subdivisões for par. Então, se a gente tiver, por exemplo, um número de subdivisões igual a 5, a gente não pode aplicar a regra de Simpson repetida. Por quê? Porque cada parábola requer de 3 pontos de interpolação. Então, a gente não pode utilizar a regra de Simpson repetida quando o n, que é o número de subintervalos, for ímpar. O h, semelhante à regra do trapézio repetida, e os valores intermediários também. Então vamos lá. Utilizando do mesmo exemplo, da mesma função, com n igual a 4, significa que a gente pode utilizar a regra de Simpson repetida. Por quê? Porque o número de subintervalos ele é par. O intervalo ele vai de 1 a 4. Pela solução analítica, né, a gente tem 1,0487, que é o valor que a gente está sempre repetindo aqui, que a gente já calculou. Beleza. Calculando os parâmetros, a gente percebe que os valores do parâmetro h e dos pontos eles são exatamente iguais à regra de Simpson repetida. Por quê? Porque é o mesmo n e o mesmo intervalo. O que vai mudar então? O que vai mudar vai ser a formulação, que ela é diferente da regra do trapézio repetida, certo? Então, a gente tem aqui que os valores intermediários eles não são somados e multiplicados por 2, simplesmente. Cada um dos valores funciona de forma mais independente, só que os valores intermediários a gente tem aqui uma multiplicação por 4, 2, 4 e assim vai. Para valores, por exemplo, se a gente tivesse 7 pontos, a gente teria x0, 4, x1, 2, x2, 4, x3, 2x4 e assim vai.
sempre os valores extremos, eles vão estar mais independentes, não vão estar multiplicados com nenhum outro valor. Aplicando os valores que a gente encontrou de x0, x1, x2, x3 e x4 na formulação, a gente vai encontrar, né, o valor da solução numérica pela regra de Simpson repetida. Então, a gente encontrou o valor de 1,0504, que, comparado à solução analítica, é bem próximo, muito próximo mesmo. Então, a gente percebe que convergiu muito rápido, mesmo sendo o mesmo número de pontos e o mesmo intervalo. O que mudou foi a formulação. A gente pode concluir, então, que a regra de Simpson repetida ela é melhor? Não, a gente não pode concluir isso. Por quê? Porque ela tem uma limitação que é só poder ser aplicada quando o número de subintervalos por par. Então, quando a gente tem um número de subintervalos por ímpar, a gente só pode utilizar a regra do trapézio repetida, mesmo a convergência sendo mais devagar. Comparando com as regras simples, a gente percebe que a diferença ela é menor, né? Aqui a gente tem valores maiores do que nas regras repetidas, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Na próxima aula, nós vamos estar resolvendo um exercício utilizando as regras repetidas para uma fixação desse conteúdo, certo? Muito obrigado e até a próxima.